Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Marque na agenda, 8 de fevereiro, um dia crucial para o futuro da política em Portugal. António José Seguro já disse o que está em causa na segunda volta das eleições presidenciais. Convido todos os democratas, todos os progressistas e todos os humanistas a juntarem-se a nós, para unidos derrotarmos o extremismo e derrotarmos quem semeia ódio e divisão entre os portugueses. O seu opositor, André Ventura, tem outros planos para o contrariar e convencer o eleitorado. E quis o destino, por sua ironia, que acabássemos a disputar a reta final destas eleições precisamente com o candidato socialista. E este candidato socialista, que disputará connosco as eleições, defende tudo ao contrário do que nós defendemos. Quer mais impostos para distribuir mais subsídios, coisa que não aceitamos. Quer continuar a sufocar as empresas com mais burocracia, coisa que não queremos. Quer mais imigração descontrolada, coisa que não queremos. Quer menos segurança e mais descontrole na nossa justiça, coisa que não queremos. Não fosse o Partido Socialista, talvez o maior responsável moral do país pelo estado da corrupção e pelo estado de degradação em que o país está. Faltam 3 semanas para sabermos quem vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa em Belém. Quando os resultados de domingo começam a ser digeridos, chega a hora de tentar entender as consequências que a primeira volta pode trazer para a situação política e analisar a correlação de forças entre os candidatos apurados para a escolha final de 8 de fevereiro, António José Seguro e André Ventura. Numa eleição surpreendente, em que os favoritos ficam em lugares muito abaixo na tabela e o patinho feio da campanha, António José Seguro, vence com uma boa margem, só André Ventura foi capaz de conservar a sua posição entre as sondagens e as urnas, o que revela a enorme fidelidade do seu eleitorado. Há questões a ponderar para o futuro. A derrota do candidato do governo prova que a relação entre o país e a Luís Montenegro e a sua equipa está longe de ser incondicional. A dispersão do eleitorado da AD por Gouveia Melo e Coutinho de Figueiredo é um desafio para os estrategas de Luís Montenegro. O poder do governo para influenciar a escolha presidencial foi menos do que nula, foi negativa, funcionou ao contrário. E agora, qual a melhor escolha? Numa eleição que, mais do que um clássico esquerda-direita, será uma batalha entre um candidato da esfera democrática e um candidato populista que há semanas pedia 3 Salazares para Portugal, adivinha-se muita paixão e muita incerteza. A ambiguidade de Montenegro, de Coutinho ou de Gouveia Melo sobre quem apoiar na segunda volta estabelece um padrão que vai ser muitas vezes invocado nos combates que se adivinham. Por esse lado, esta eleição cumpre, uma vez mais, as suas expectativas. Vai ter uma enorme influência no futuro. Vamos discutir o que aconteceu e o que pode vir a acontecer e, para esse fim, convidamos para este episódio o historiador e cientista político António Costa Pinto, presentemente investigador aposentado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e professor convidado do ISCTE, também em Lisboa. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Professor António Costa Pinto, muito obrigado por vir ao P24. Comecemos pelos resultados desta primeira volta das presidenciais. O que é que lhe parece ser mais importante nesses resultados e com mais poder de influenciar a situação política do país nos próximos tempos? Se tivesse que escolher um ou 2 ângulos, o que é que o professor escolheria? O mais importante é o candidato da direita radical populista, Ventura, passar à segunda volta. Porque aqui sim reside a inovação. António José Seguro, sabemos, como candidato, digamos, apoiado pelo Partido Socialista, é, num certo sentido, um candidato normal. Segue a regra das eleições presidenciais em Portugal. Independentemente, sabemos, de representar uma área que ficou muito diminuída nas últimas legislativas. Mas termos um candidato chefe de partido, que faz o pleno do seu partido, com a hipótese de crescer à direita, é a grande inovação destas eleições presidenciais. E, portanto, isso será também, na decorrência dessa sua leitura, será também, portanto, o facto político que vai determinar mais profundamente a evolução da política portuguesa nos próximos tempos. Repare-se, mesmo que Seguro seja eleito presidente, e muitos dos indicadores que temos apontam para aí,
mas provavelmente teremos tempo de desenvolver este tema. O mais importante vai ser, perante o fracionamento eleitoral, neste caso dos candidatos que representaram a direita do espectro político, que impacto vai ter justamente este crescimento eleitoral, que será inevitável, em princípio, do candidato do Chega. Porque mesmo que ele perca, quando regressar à Assembleia da República, como todos sabemos, ele será justamente, eventualmente, o dirigente de um partido que cresceu eleitoralmente e, perante um governo minoritário de centro-direita, terá com certeza a sua margem de negociação aumentada. Na divisão do centro-direita, entre 3 candidatos, foi isso que se verificou nesta eleição, isso pode significar que há um realinhamento desse espaço político com um eventual crescimento também da iniciativa liberal? Ou seja, acha que o PSD tem um problema a resolver na área política onde pretende ser, até historicamente foi, hegemónico? O PSD, enquanto partido que neste caso está no poder com um governo minoritário, tem um problema, num certo sentido, esse problema pode-se agravar. Porquê? É preciso ter cuidado com a transposição, evidentemente, destas eleições presidenciais para o resultado, neste caso, dos partidos políticos que representam a direita. Não vale a pena pensar que a Iniciativa Liberal vai ter, por exemplo, perante eleições antecipadas, se elas fossem amanhã, o mesmo resultado de Coutinho de Figueiredo. Mas a verdade, e esse é o ponto que eu gostava de sublinhar, é que a fluidez à direita do espectro político provavelmente aumentará com estas eleições e o problema não ficará resolvido. Há uma tendência de crescimento da direita radical que terá que ser feito fundamentalmente à custa do Iniciativa Liberal e do PSD. As contas ainda não estão feitas, mas esta fluidez vai continuar a marcar a representação partidária de direita. E acha que é legítimo dizer-se que o mau desempenho do candidato à AD, Luís Marques Mendes, fragiliza Luís Montenegro e o governo? Enfim, tendo até em conta o cuidado que o professor admite que nós temos que ter a fazer, portanto, na análise da transposição dos resultados das presidenciais para umas legislativas. Mas acha que ficou fragilizado ou nem por isso? A direita conhece, sem dúvida nenhuma, uma fluidez eleitoral. Eu não queria passar, digamos, para uma análise política deste acontecimento, aquele princípio popular de que primeiro experimenta-se e a partir daí pode-se gostar ou não. Mas a verdade é que, tanto quanto nos conseguimos aperceber, nesta segunda volta, alguns eleitores que votaram Iniciativa Liberal, alguns eleitores que votaram PSD, provavelmente votarão no candidato do Chega, na direita radical populista. E isso vai aumentar a fluidez. Ou seja, basicamente o que está para já em causa é a grande incerteza da representação partidária de direita, mesmo que seja o candidato de centro-esquerda, neste caso António José Seguro, a ganhar a presidência da República. Sobre o cenário da segunda volta e tendo em conta, portanto, a análise que a pessoa faz a essa fluidez e aos eventuais impactos que essa fluidez possam vir a ter no reforço do eleitorado do Chega e na fragilização consequente do Iniciativa Liberal e do PSD, mas, portanto, nesse quadro o professor compreende a decisão de Luís Montenegro de não revelar o seu sentido de voto. Isto é uma forma de proteger o PSD ou é uma maneira do PSD e do seu líder correr ainda mais riscos? Temos que reconhecer que esta atitude de Luís Montenegro, neste caso enquanto presidente do PSD, vem na continuidade, inclusivamente, de eleições passadas. Muitos falaram no passado em linhas vermelhas ou cordões sanitários. Ora, isso nunca existiu e, sobretudo, não existiu, evidentemente, nos últimos meses, desde obviamente, a vitória de Luís Montenegro nas eleições legislativas. E, portanto, o Luís Montenegro tem que se preparar para continuar no mesmo quadro parlamentar, que vai passar por negociações com o Chega, justamente quando é expectável que seja o caso, André Ventura regressar ao Parlamento fortalecido e, portanto, é natural que assim seja. É um elemento de continuidade. Vale a pena, no entanto, salientar que ainda não sabemos se alguns candidatos que representaram
justamente a direita, a começar por Luís Marques Mendes, vão dar ou não dar algum sinal nesta segunda volta. Já temos alguns notáveis do Partido Social Democrata a declarar o seu apoio ao seguro, inclusivamente recém-eleitos, como o Presidente da Câmara Municipal do Porto, para dar apenas um exemplo. Outros provavelmente seguirão. Falta também, convém salientá-lo, o sinal que será dado por uma candidatura charneira, que apesar de tudo representou à volta de quase 15%, que é do Almirante Gouveia Melo, que tem um eleitorado que já votou PSD nas últimas legislativas e já votou Partido Socialista, portanto, estas mensagens terão também algum impacto na segunda volta. Porque há aqui um ponto que eu gostava de salientar e que vários observadores têm salientado, que é a banalidade evidente e previsível nestas eleições. A direita radical e Ventura vai tentar maximizar, evidentemente, os seus resultados eleitorais à direita do espectro político como aparente chefe, digamos assim, da direita nestas eleições presidenciais e, simultaneamente, isto é um ponto importante, vai tentar polarizar direita-esquerda estas eleições presidenciais, tentando encostar o candidato socialista ao pior do extremismo de esquerda. Convém salientar também que, sob esse ponto de vista, a habitual estratégia de Montenegro nestas eleições presidenciais de falar dos dois extremismos não ajuda politicamente, como é óbvio, a tomar posição nesta segunda volta. E António José Seguro só será Presidente da República mantendo a continuidade do seu discurso político ao centro e, no fundamental, menos partidário. Mas, portanto, andando um pequeno passo atrás, o professor, tu acha que esta decisão de Luís Montenegro de não apoiar, não indicar o seu sentido de voto na segunda volta, não é uma forma de relativizar a ameaça de Ventura, colocando numa igualdade de circunstâncias com António José Seguro? Portanto, acha que essa forma, o professor utilizou a expressão banalização, ou seja, não há esse risco para o seu próprio eleitorado? Essa relativização está feita. Está feita e já foi feita por Luís Montenegro noutras ocasiões. A expectativa de que também será feita por Coutinho de Figueiredo, cuja parte, ainda que eventualmente pequena, do eleitorado da Iniciativa Liberal pode votar efetivamente em Ventura nesta segunda volta, também será um elemento decisivo. A ser assim, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, à direita do espectro político, uma relativização e uma banalização justamente da direita radical. Aquilo que o candidato António José Seguro irá tentar fazer, que é ser o candidato da democracia contra a sua eventual subversão, não tem correspondência à direita do espectro político. Portanto, professor, mas isto de alguma forma não é, para si, enquanto cientista político e da área, portanto, cientista social, não é de alguma forma, portanto, um campo de estudos novos? Ou seja, estamos a ver liberais admitir que podem votar, portanto, em candidatos populistas de extrema-direita. Portanto, nós sabemos, portanto, que há uma transferência direta de votos da extrema-esquerda para a extrema-direita. Agora, portanto, de liberais, não sei, é uma pergunta que lhe faço. Há casos conhecidos dessa transferência direta de votos? Não há casos diretos de transferência de votos, mas há pior. Há casos de coligações entre partidos de direita e partidos de direita radical. Há transferências, inclusivamente, de elementos da elite política de direita ou conservadora. Veja-se, por exemplo, a perspectiva de transferência, inclusivamente, de deputados do Partido Conservador Britânico para o Reform UK. Veja-se as coligações que já foram feitas na Áustria e muitas outras democracias. Eu creio que o caso português é mais um exemplo de duas coisas. Em primeiro lugar, não vale a pena subestimar o elemento tensão. Não estamos a falar em partidos políticos que têm como objetivo, digamos, curvarem-se perante a direita radical. Como é evidente, os partidos políticos têm como objetivo a sobrevivência e a tomada do poder, em princípio por meios legítimos. Mas o que se passa à direita do espectro político português equivale a muitas outras dimensões do que se passa à direita no espectro político global, que é
tensão e compromisso com a direita radical. Quem vai ganhar ainda não está decidido. Portanto, isso também era uma pergunta possível e interessante. O professor acaba de lhe dar a resposta. Está tudo muito incerto, apesar das sondagens indicarem que a taxa de rejeição de Ventura, portanto, o colocaria numa situação muito desfavorável na segunda volta. Portanto, na sua opinião, é melhor ser prudente. A taxa de rejeição, sem dúvida nenhuma, é grande, mas atenção, diminuiu. E diminuiu, inclusivamente, nestas eleições presidenciais. E, portanto, tendo em vista que, em termos parlamentares, houve uma viragem à direita do eleitorado português, a fluidez aponta para alguma prudência e alguma incerteza sobre esse ponto. Muito bem. Professor António Costa Pinto, muito obrigado por ter vindo ao P24. Foi um grande prazer ter esta conversa consigo. Foi um prazer. Muito obrigado, professor. Mais um ano que passou e mais umas quantas modas que nos deixaram, mas como assim? Músicas que não nos saíram da cabeça, bonecos feios que precisávamos de ter, Ai, que fofo, meu favorito! Este era o que eu menos queria! doces que tínhamos mesmo de provar. É muito bom. É isto que vocês fizeram viral? Em 2026, o Como Assim olha para as nossas obsessões coletivas e traz explicações. À quarta-feira, de 2 em 2 semanas, no site do Público e nas aplicações de podcast. Estreia dia 21 de janeiro. Very, very fine grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the limb. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful from here, Neil. It has a stark beauty all its own. Em julho de 1969, estas palavras do astronauta Neil Armstrong ficaram na história e abriram uma nova página para a humanidade. Depois desses primeiros passos de um humano na Lua, a corrida espacial esmoreceu e o solo lunar foi pisado pela última vez em 1972. Mas algo pode estar a mudar em breve. A NASA vai relançar a missão Artemis, com a nova geração de foguetões que sucede aos Apollo. O Artemis 2 já saiu da garagem e espera-se que o Artemis 3 volte a colocar humanos na Lua lá para 2027 ou 2028. No meio de toda esta loucura por onde a espécie humana parece caminhar inexoravelmente, é bom alimentar crenças e visões de futuro. Sem imaginação e sem o espaço para o sonho, as coisas ficarão ainda mais complicadas. O P24 regressa amanhã. Tenha um excelente dia. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.